Pagamento certifica-se com a Escola de Condução Real e Camuzila. Escola de Condução Real. Estamos na Avenida Filipe Samuel Magai, a telemóveis 8282-77750 ou 829380-506. A Escola de Condução Camuzila, a telemóvel 826545-120, a próximo do Mercado da Motolaria. Escola de Condução Real e Camuzila. Conheça e cumpra o Código de Estrada. Água na marcha é de fonte mineral. Água na marcha 100% natural. Nosso orgulho nacional, nosso próprio ADN engrandece a nossa nação. Na marcha faz tão bem. Na marcha faz tão bem. Instituto de Línguas já tem aberto inscrições para o terceiro trimestre de 2020 até 30 de setembro de 2020. No contexto atual da Covid-19, o número de estudantes vai sofrer uma redução por turno. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. No período laboral, horários das 7h30 às 9h30, das 10 às 12 horas, das 12 horas às 14 horas, das 14 horas às 16 horas. No pós-laboral, das 16 horas às 18 horas e das 18 horas às 20 horas. Quarto e quinto nível, no período laboral, das 7h30 às 9h30, das 14 às 16 horas e no pós-laboral, das 18 às 20 horas. Instituto de Línguas, estamos localizados na Avenida Médica Couturé, telefone 21 32 56 84, Maputo. Não há outra rádio assim, cada vez mais ouvida. Deficiência é normal. Ter um filho deficiente em casa, primeira coisa, não procura o culpado. Se não der certo, não desista. Tente de novo e de novo. Não procura o culpado, mas sim recebe isso como uma rosa que está em casa. Porque a partir do momento que procura o culpado, vais ter muita complicação capaz de abandonar a família. 4 estações. Nunca desistimos. Vamos agora com 34 minutos depois das 11 da manhã, a altura para conversarmos aqui com o nosso filósofo Jorge Pedro. Vamos hoje falar da violência doméstica como consequência no namoro juvenil. Bom dia, Jorge Pedro, como estás? Bom dia, estou bem, não sei do seu lado. Mesma sorte deste lado. Estamos com chuviscos para a cidade de Maputo. Realmente. Temos que mudar de atitude. Realmente, essa é a missão do filósofo, não é? Não é? Fazer com que as pessoas mudem de atitude. De atitude. Realmente. Vamos sim falar da violência doméstica como consequência no namoro juvenil. O que é que se pode dizer? Bem, eu primeiro partiria por conceitualizar o que é isso de violência, não é? É que muitos, quando ouvem falar da violência, pensam que é força, é bater, é espancar ou qualquer coisa. A violência é um comportamento danoso, um comportamento que pode trazer danos físicos, como bater, como também espancar, como também danos psíquicos, como, por exemplo, humilhação. Não é uma atitude da violência, humilhar e também ofender, tem a ver com a violência. Quando a pessoa é batida, essa pessoa está a violentar a outra. A violência pode ser para outra pessoa, como também pode ser para si mesmo. Eu posso me violentar, pegar uma vara, me espancar pessoalmente, estou a me violentar. Também posso violar uma outra pessoa, violentar uma outra pessoa. Então a violência pode ser para si, como também pode ser para a outra pessoa. Então, eu estava a dar um exemplo de violência, danos psíquicos. Eu ofendo alguém, aquela pessoa vai se sentir violentada. Eu humilho alguém, aquela pessoa vai sentir-se violentada. A violência traz esses danos psíquicos, como também danos físicos numa relação de duas ou mais pessoas. Não há dúvidas que todos nós, numa primeira fase, acreditamos de que a violência é mesmo quando levantamos a mão. Sim. E fazemos aquele gesto que não é nada bom para com o outro, levantamos e baixamos a mão, tanto para a cara, para o ombro, para o pé, para as mãos, e sentimos uma determinada dor que é muito forte.
acreditamos de que assim estamos a ser violentados. Mas como o filósofo está aqui muito bem a dizer, a violência não é só física, mas também tem este lado psíquico que é preciso ter muito, mas muito cuidado. Estamos aqui a falar em humilhação. Quando humilhamos alguém, de facto estamos aqui a violentar esta pessoa. Olhando para o tema que vamos sim nos debruçar hoje, que é a violência doméstica como consequência num namoro juvenil, temos várias situações. Sim, quando falamos de violência doméstica, estamos a falar daquela violência que acontece dentro de uma casa. Não é? Essa violência doméstica, domo significa casa, então uma violência que acontece dentro de uma casa. Não é? Essa violência pode ocorrer de um pai para o filho, de um pai ou do marido para sua esposa, como também da esposa para o seu marido, ou da mãe para com os seus filhos, como também pode acontecer de um jovem para os idosos, mas tudo isso dentro de uma casa. Então, isso que nós chamamos de violência doméstica. Não é? E quais é que são os fatores que contribuem para esta violência? Essa violência, olhando pelo lado filosófico? Bem, como nós sabemos que a filosofia abarca tudo, não é? E quando falamos de a violência surge dentro de uma sociedade. Sim. Não é? Dentro de uma sociedade. Então, é nessa perspectiva que nós chamamos o filósofo para poder responder este problema, trazer assim as suas origens, procurando também trazer a natureza desta violência e também as consequências que pode trazer esta violência dentro da família. Então, referindo aos fatores, são vários fatores que podem trazer a violência dentro de uma casa. O primeiro fator é este, quando nós nos sentimos rebaixados, não é? Eu sou homem e a minha esposa está sempre a me rebaixar. Com essa baixa autoestima, eu posso partir para a violência. A violência física. A violência física. Eu recebo a violência psíquica, porque a minha esposa está a me violentar psíquica, que diz, por exemplo, nós já ouvimos falar na discussão que você não é homem. Você não é homem. Você não contribui em nada aqui em casa. Aqui em casa, você não é nada. Então, nesse caso, a esposa estará a me violentar psiquicamente. E eu vou fazer como resposta, parto pela agressão. Então, a violência é este fator de humilhação, fator de ofensa, são vários fatores que podem sim contribuir para esta violência, a violência doméstica, neste caso. E como é que nós vamos sim mudar? Ainda não estamos aqui, a falar do namoro, sim, mas estamos aqui a tentar perceber como mudar esta situação. Bem, para mudar, a primeira coisa, nós devemos partir pelo diálogo. Se eu me sinto que não, este comportamento que estou aqui a levar, ou seja, o comportamento que a outra pessoa está a levar e vai me ferir, então tenho que partir pelo diálogo, conversar. Não é? Esse diálogo em busca de uma solução possível para não cairmos na violência. Não é? Para mudar esta atitude da violência dentro de uma casa, as pessoas devem conversar. Não é? Porque uma família em conflito, uma família que sempre criará problemas dentro de uma casa. É verdade. Eu tenho estado aqui a conversar com psicólogos, eu tenho estado aqui a conversar com a nossa socióloga, a Neuza, e não há dúvidas de que o ponto número 1 e o importante é mesmo diálogo. Realmente. É mesmo diálogo. E, infelizmente, o que nós conseguimos assistir na nossa sociedade é mesmo a falta de diálogo. Em algum momento, os nossos ouvintes acreditam que, ficando calado, sem falar, sem poder se expressar, vai estar a resolver um determinado problema, mas acredita-se mesmo que, se não falarmos, se não conversarmos, não vamos resolver um determinado problema. Até que conversar torna-se algo saudável. Realmente. Mas aqui também entramos num outro porém. Mas que tipo de diálogo? Porque algumas pessoas pensam que só conversar nós estaremos a dialogar. Existem dois tipos de diálogo. Temos um diálogo estratégico e outro diálogo comunicativo. Diálogo estratégico é aquele que eu quero que a minha situação seja resolvida da maneira que eu estou a pensar. Sim. Parece que o diálogo comunicativo é aquele que não. Nós dois vamos sentar em busca de uma e única solução. Então, é este tipo de comportamento que deve emanar dentro de uma casa para que não haja esta situação de violência doméstica. Um diálogo comunicativo em busca de uma solução. E muitas das vezes o que nós temos assistido também é a questão do diálogo estratégico. Sim, porque a minha ideia é que tem que passar. Sim. Quando a outra pessoa diz que não, a minha ideia é esta, você diz que não, essa sua ideia não é bem-vinda. A ideia não é bem-vinda.
Então é nesta perspectiva, um diálogo comunicativo. Não estratégico. Não estratégico. Sim. Vamos agora olhar para esta mesma violência doméstica que vira consequência naquilo que é o namoro juvenil. Realmente. A violência do namoro juvenil não é uma das causas da violência doméstica. Mas nós poderíamos aqui, como disse naquela hora, poderíamos enumerar aqui várias causas. Mas nós vamos partir desta origem da violência no namoro juvenil. Quando falamos de namoro, é um processo em que as pessoas estão a se conhecer. Não é? As pessoas estão a se conhecer para um relacionamento sólido, um casamento, um possível casamento. Então tudo pode começar neste processo do namoro. Imaginemos que eu tenho minha namorada, já no processo de que nós estamos a namorar, estou a começar a espancar a minha namorada. Ou a minha namorada já me humilha. Que futuro terá esta relação? Então, devemos começar a resolver mesmo desde a origem, desde o relacionamento. Isto eu não quero. A violência, a mulher tem que ser a primeira pessoa a tomar essa atitude. Que não, quando você me bate, eu não gosto. Quando você me ofende, eu não gosto. Se você está me ofender hoje, enquanto namorado, não imagina depois de nós casarmos. Porque você vai dizer que não, porque eu já ouvi falar várias vezes, os nossos mais velhos dizer que não, porque eu te comprei, eu te louvei, então você já me pertence. Então, imaginemos que a violência começou no namoro. Se nós termos essa atitude, já no processo de casamento, já dentro de casa, o que vai acontecer? Então, e depois também, nesta questão mesmo no próprio namoro, porque... temos no próprio namoro jovens que consomem o álcool, e quando consomem o álcool o seu estado mental acaba sofrendo alguma transformação. Sim. E essa mesma transformação traz um mal-estar nesta relação. Sim. E muitas das vezes a parceira o que é que diz? Não, ele quando não bebe é boa pessoa, mas ele quando bebe já não é aquela pessoa. Mas falta aqui este diálogo que diz: não quero que tu, ou por outra, depois de consumires o álcool, não venhas ao meu encontro. É isso que estava a dizer. Tudo deve começar, mas nesta fase do namoro, conversando, dialogando. Não é? Que não, esta atitude eu não gosto. Esta atitude eu não preciso. Se você tomar esta atitude, a nossa relação não vai avante. Tanto como para a mulher, como para o homem. Não é? Tanto como para a mulher como para o homem, ou namorado, todos devem tomar uma decisão logo no processo do namoro, porque nós estamos a nos conhecer. Nós queremos criar uma relação sólida no futuro, queremos criar um casamento sólido. Então, tudo deve começar desta base, no processo de namoro. Então, se a violência começar do namoro, o que se espera do casamento? O que se espera dentro de uma casa? Será aquela violência doméstica? Sem esquecer que este lado do namoro, nós não devemos nunca parar de namorar. Nunca podemos parar de namorar, porque nós queremos nos conhecer. Queremos nos conhecer. E quando chegamos ao estágio do casamento, não é pausa. Sim. Portanto, não é pausa nem para o homem, não é pausa nem para a mulher. Portanto, o namoro, ele é cultivado todos os dias, a todo momento. Sim. Simplesmente vamos ter que casar. Porque mas não podemos viver juntos. Devemos viver juntos. Queremos construir uma família. E faz parte desta sociedade em que nós vivemos. Sim. Precisamos sim chegar a esse estágio. Mas chegado a esse estágio, não podemos nunca parar de namorar. E este mesmo namoro é acompanhado de diálogo. Realmente. Porque sem diálogo nós não vamos construir quase nada. Não, estaremos sempre a lutar, a discutir por falta do diálogo. Então temos que sempre emanar pelo diálogo para resolvermos os nossos problemas. Os nossos problemas. Realmente. Existem aqueles casos em que diz-se assim, e é muito bom que comece a cortar este mal pela raiz mesmo nesta fase do namoro juvenil. Não, ele não é muito conversador, ele é uma pessoa muito fechada, ele fala pouco, ele não gosta de falar. Mas quando ele está num outro ambiente, está com amigos, porque estão a jogar futebol, porque depois do futebol é a troca de alguns copos e tudo, não sei o que, ele lá é muito conversador. Então, é por isso que devemos começar mesmo a criar essas bases logo no processo de namoro. Quando nos conhecemos, nós estamos a nos conhecer não para uma simples brincadeira. O namoro não é para brincar, o namoro é para as pessoas se conhecerem. E se conhecerem para quê? Para construir um relacionamento mais sólido.
para através deste conhecimento, construirmos uma família. Então, se você não consegue pôr o seu comboio bem nos carrinhos, ainda no namoro, não imagina no futuro que vai ser. Nós só estamos aqui a falar da violência, por exemplo, bater. Existem mais outras atitudes. Outras atitudes, sim, sim. Que podem trazer assim a chamada violência. Se a tua namorada não fala bem de ti, sim, sim, você sente-se humilhado. A minha namorada nunca me valorizou. A minha namorada nunca me pôs em cima. Você sente-se violentado. Então, todo esse comportamento deve ser alinhavado ainda mesmo no processo do namoro. Porque neste mesmo processo de namoro é preciso que haja aqui consideração, é preciso que haja aqui respeito. Sim. É preciso que haja mesmo, como estamos aqui a dizer, acima de tudo, além da consideração, do respeito, é preciso que haja mesmo muito diálogo. Realmente. Porque se não tivermos um respeito um para com o outro, já estamos aqui a começar mal. Se não houver consideração um para com o outro, já estamos aqui a começar mal. E quando chegarmos à fase do casamento, sinal de que nós não construímos muito bem a nossa trajetória. É que nós chamaremos aqui os valores éticos. Os valores éticos não só devem estar escritos simplesmente, têm que ser vividos. Tem que ser vividos. Então não devem só ser vividos dentro de uma casa, mas também antes dos dois estar dentro de uma casa, os valores devem ser vividos. Aqueles valores que nós chamamos de responsabilidade, não é, de solidariedade, de empatia para com o outro. Não, esses valores têm que ser vividos antes mesmo do casamento. Do casamento. Não é? É verdade. Estou aqui mesmo muito bem a recordar-me da última conversa que nós aqui tivemos. Sim. E não há dúvidas que esta última conversa que nós tivemos tem aqui uma grande relação com o tema em que nós escolhemos para o dia de hoje, que é esta consequência, portanto, a violência doméstica como consequência no namoro juvenil. E na última conversa em que nós aqui conversámos sim, e deixou aqui ficar algumas recomendações, que é o caso do respeito, a responsabilidade, a igualdade de oportunidade de género, também a oportunidade racial, a solidariedade, a honestidade, a lealdade, dentre outros que deixamos aqui ficar. Não há dúvidas que se começarmos a valorizar estas recomendações, ou começamos aqui a valorizar estes pontos todos que aqui deixamos ficar, estamos aqui a dizer de que quando chegarmos ao estágio do casamento, será uma relação sólida. Será uma relação sólida. E muitas das vezes o que acontece é que temos uma situação em que no namoro é o homem que tem mais conhecimento em relação à sua parceira, ou é a parceira que tem mais conhecimento em relação ao seu parceiro. Mas acima de tudo, quando isto se verificar, é preciso que olhemos para a consideração, olhemos para o respeito, para que tenhamos aqui, sem dúvidas, um casamento sólido. Realmente. Como estávamos aqui a dizer, que quando falamos de violência, estamos a falar desta falta de uma liberdade, não é? Então nós devemos sempre criar a condição de que o outro sinta-se livre, não é? Ou a outra pessoa faça parte da minha vida. O meu esposo faça parte a minha esposa faça parte da minha vida, como também o esposo faça parte da vida da sua esposa. Então, mas tudo isso não devemos descartar a liberdade do outro. A liberdade sempre deve estar presente. A liberdade do outro deve estar sempre presente, não é? É assim que nós possamos construir um relacionamento mais sólido, sem a tal chamada violência. Violência doméstica como consequência no namoro juvenil. Conversa com o nosso filósofo aqui, o Jorge Pedro. O que é que mesmo podemos dizer para encerrarmos aqui esta nossa conversa neste tema que escolhemos para hoje? Bem, como estava a dizer, as últimas considerações, não é? Poderia dizer que a violência surge dentro da sociedade, sempre, de modo novo, e ninguém consegue evitá-la por completo. Então o que nós devemos fazer, devemos criar condições de evitar, não por completo, mas tentarmos criar essas condições de evitar esta violência dentro de casa. Por isso, para os pais que já têm os seus filhos, não devem violentar as suas mães, não é? As suas esposas perante os seus filhos, porque se os filhos veem isto aí, mais tarde vão dizer que não, é normal. Eu vi meu pai a bater a minha mãe. Então eu posso fazer o mesmo com a minha esposa.
eu vi minha mãe a bater meu pai. Então, eu posso fazer isso para com meu esposo. Meu pai me batia. Então, quem sou eu para não bater os meus filhos? Então, as nossas atitudes dentro de casa devem ser regradas. Perante os filhos, há comportamento que nós devemos apresentar, não é? Perante a nossa esposa, há comportamento que nós devemos apresentar. Quando também perante a sociedade, devemos mudar nosso comportamento. Eu não posso ser violento, não é? Não posso ser violento tanto fora como dentro de casa, porque se eu faço violência fora de casa, os vizinhos, não é? Aqueles miúdos, não. Se até tio tal fulano que tem este comportamento, é um professor, faz isto aí, professor é um exemplo, não é? O médico é um exemplo dentro de uma sociedade. Se até médico tal fulano faz, violenta a sua esposa, violenta os seus amigos, quem sou eu para não fazer? Então as nossas atitudes têm que ser regradas. Nossas atitudes temos que olhar na consequência que nós vamos trazer para com a geração futura. Quero muito agradecer-lhe por ter vindo aqui ao estúdio da Rádio Índigo e ter aqui compartilhado este tema com os ouvintes da Índigo FM. Obrigado. Queria endereçar as minhas calorosas saudações a todos os estudantes da UP, não é? De modo especial a um grupo dos filósofos que estão sempre presentes na minha vida, não é? Obrigado. De nada, desejar-lhe um ótimo feriado, um ótimo dia da paz, obrigado, que igualmente. Celebramos, já vamos celebrar assim a 4 de outubro. Obrigado igualmente. Nós vamos ficando por aqui, mas voltamos ao meio-dia com notícias do país e do mundo. Bom dia. 4 estações, aquele papo fixe. Não existe cinema se nós não levantamos a voz para falar dessa modalidade, que é uma área que tem, de forma oculta, muitos acontecimentos em volta, em que se a gente não espreita o que acontece lá, alguém não fala sobre isso, ninguém vai saber que o filme é feito de muitas pessoas. 4 estações.